Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Moraes, educadora na área Nails, e hoje eu estou super feliz aqui, trazendo uma convidada super especial, Carol Lucena. Oi, Carol! Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo Então, bem com você, Carol? Carol, primeiro eu só queria te agradecer por estar aqui, por dedicar um pouco do seu tempo aqui para mim e para o pessoal aqui do YouTube, dos seguidores aqui do YouTube. Tem muita gente legal aqui que interage bastante, que faz bastante pergunta, que deixa bastante comentário. Então, gente, já vou falar para vocês também, vou deixar todos os contatos aqui da Carol para vocês seguirem ela. E vou pedir para a Carol se apresentar, então contar um pouquinho dela, o que ela faz e tudo mais, e como que ela entrou para essa parte também de falar sobre financeiro pra gente. tá, então vamos lá. Primeiro também queria agradecer a Mari pelo convite, que eu fiquei muito feliz. Eu já falei para ela que é uma pessoa que eu admiro, e é muito importante falar desse assunto de educação financeira que a grande maioria das nossas profissionais não tem, né? Bom, meu nome é Carolina Lucena, eu sou educadora também, e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês, da minha vida, da bagunça que eu tive na minha vida financeira e o que me decidiu estudar um pouco dessa área. Posso começar, então? Pode. Fica à vontade. Vamos lá. Gente, um assunto, não é um assunto fácil, não é um assunto, às vezes, que a gente gosta de lidar, né? Mas eu acredito que todo mundo já tenha passado por isso. Quando eu comecei no mundo das unhas, que eu fazia só manicure tradicional, acredito até que uns anos atrás, quando eu era mais nova, eu soube lidar mais fácil com essa situação. Porque eu pagava as minhas contas, normal, eu fazia faculdade, pagava minha faculdade, morava sozinha, pagava meu aluguel, e aí depois consegui comprar meu carro, tudo com o dinheiro da profissão. E aí foi começando a ter. Mas eu não fazia controle nenhum, tá? Eu só recebia o meu dinheirinho ali, conseguia pagar as minhas contas tranquilo. E aí, com o tempo, começou a surgir cursos mais novos, eu comecei a investir mais, queria ganhar mais na área de alongamento, na área de esmaltação. E aí fui investindo, fui ganhando mais. E aquele velho ditado, né? Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. E aí eu comecei a perder o controle total. Mais entrava dinheiro, mais eu queria investir, mais eu queria gastar. Ano passado, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu quebrei. Eu quebrei literalmente, eu fali. Por quê? Eu trabalhava das 8 da manhã, acredito que muitas pessoas fazem isso, das 8 da manhã até as 8 da noite, sem comer, sem ir no banheiro, sem nada, trabalhando aqui direto. E eu não conseguia pagar as contas. Eu tinha 3 meninas trabalhando para mim, as 3 trabalhando direto também. Abaixava a cabeça e trabalhava, dinheiro entrando, eu no vermelho. Em todos os bancos eu estava negativa, cartão de crédito explodindo e eu não conseguia pagar as contas. E aí, no final do ano, eu decidi procurar ajuda. Procurei uma mentora que me ajudou toda nessa parte de... Quando a gente fala em finanças, a gente tem que entender que não é somente o dinheiro. É o planejamento de tempo, é o planejamento estratégico, é a organização, é tudo. Então, essa pessoa me ajudou e eu pensava, meu Deus, não é a hora de investir nisso, né? Porque também era um valor a ser gastado e eu, gente, não é a hora de investir nisso. Mas eu disse, não, se eu não investir nisso agora, eu vou continuar afundando e aí não vai mais ter volta, é uma bola de neve. E aí eu comecei a me apaixonar por esse assunto, que era um assunto que eu não gostava. Eu comecei a me apaixonar e comecei a entender um pouquinho como se tratava de finanças. E eu acho que a gente teria que sim abordar esse assunto de uma maneira mais fácil de entender. Porque existem vários tipos de fórmulas, professores, administrativos, contadores, existem várias técnicas para isso. Só que a linguagem tem que ser um pouquinho mais simples para que todo mundo faça, né? Para que seja uma coisa mais fácil de fazer. Carol, eu acho que a tua história, ela é uma história... Desculpa eu te interromper. Mas eu acho que a tua história é uma história que vai causar muita identificação. Porque quando a gente é manicure e parte para a área das unhas, ou quando, por exemplo, no meu caso, eu já comecei fazendo alongamento.
Mas quando o negócio aqui em Curitiba bombou, eu era uma das primeiras e únicas a trabalhar com alongamento. Eu também passei por uma fase em que eu vi muito dinheiro entrar e uma época em que eu não tinha controle nenhum desse dinheiro. Porque, sei lá, minha família sempre foi muito humilde, assim, com um dinheiro um pouco mais contado, com fases em que não tinha dinheiro nem para pagar a luz ou pagar a água, ou com coisas assim. E outras fases com maior abundância, mas que daí também não sabia guardar. Então era uma coisa que eu nunca me vi com dinheiro e ao mesmo tempo nunca tive essa educação financeira em casa. Então, eu acho que é uma coisa que a gente se identifica no geral, porque não é cultural, né? A gente ter essa educação financeira, não vem na escola, não é uma coisa que é ensinada na maioria das famílias em casa. Exatamente. Né? E daí você acaba se encontrando numa situação que você não sabe nem por onde começar. E daí, no teu caso, você foi buscar ajuda, então. Foi procurar alguém que soubesse melhor sobre esse assunto. Exatamente. E é bem isso. A gente faz um curso de manicure, mas o curso não vem completo com isso, né? Com marketing pessoal, com estratégia financeira, enfim. E a gente não tem mesmo essa educação nem em casa, nem nos nossos pais. A gente vê que é sempre contadinho, né? E aí foi que eu decidi procurar essa ajuda da minha mentora. E eu comecei a ver essa parte melhor, assim, eu comecei a gostar um pouquinho mais dessa parte. E aí eu fui bolando situações, maneiras para passar para vocês hoje aqui. Eu fiz um resumo, porque assim, é muita coisa, tá? Então pega papel e caneta aí. Anotem, gente, anotem, porque tem muita coisa assim, ó, que vai assim dar aquele clique que vocês vão se identificar e pensar, nossa, tô fazendo assim, então aqui tem uma estratégia onde eu posso fazer assado. E começar a gerar uma mudança, né? Porque é uma coisa que vem a longo prazo, né, Carol? Não é uma coisa que você muda do dia pra noite. Não. Principalmente quando você já tá numa situação difícil, né? Às vezes a gente já tá endividado, já tá com problemas, então assim, não é só num piscar de olhos que você põe tudo no lugar. São com algumas atitudes, né, que você tem que exercitar. Eu comecei em dezembro. Nós estamos em maio, tá? E agora, ainda mais nessa situação que a gente está vivendo, a gente percebe o quanto é importante a gente ter um caixa. E de dezembro para maio, eu consegui um caixa para me sustentar nesses dias que a gente ficou parada. Pouco tempo, né? Pouco tempo. E ainda tenho coisas que preciso melhorar mais, mas devido a toda essa situação, né? Claro. Bom, podemos começar então a nossos... Eu separei aqui, na verdade, alguns princípios básicos de educação financeira. Eu queria que todo mundo, a partir de agora, desculpem os meus cachorros que ficam... Eu também, eu sempre gravo em casa, o carro do gás, o carro do sonho, os cachorros, é assim mesmo. A galera aqui já tá acostumada já com os barulhos. Passa um cachorro, o resto começa, mas tudo bem, vamos lá. O que eu queria que todo mundo entendesse a partir de agora é que vocês pensassem como empresários, porque vocês não são apenas nail designer, profissionais que prestam um serviço. Vocês são a sua empresa, tá? Então, vocês precisam ter esses dados. Pensem como empresários. Como eu comentei, finanças talvez seja chato, seja difícil, mas é necessário, tá? Outra coisa que a gente tem que mudar antes de qualquer princípio, antes de qualquer pilar, é mudar o pensamento e as crenças, tá? Tirem da cabeça de vocês, eu não sei fazer isso, eu não consigo pagar as minhas contas, eu não sei separar o dinheiro, eu não sei quanto custa. Chega, a partir de hoje, deu, tá? Pensamento positivo, pensamento próspero para você, para sua família, para os seus colegas. Não, eu vou conseguir pagar as contas e eu vou conseguir fazer isso. Tá? As pessoas não colocam muito na credibilidade de que a maneira que a gente pensa faz com que a gente seja, né, aquilo que a gente pensa. Faz a gente agir dentro daquilo. E quando a gente consegue mudar essa forma de pensar, a gente consegue agir dentro de outras coisas, né? Acreditando em outras coisas. Então, essa chavinha, se não virar, gente, olha, fica bem difícil de qualquer pessoa se ajudar, porque precisa virar essa chavinha. Tem que passar para vocês mesmo como organizar suas finanças se a gente tem essa negatividade na cabeça, né? Então, vamos tirar por aí. O primeiro pilar que eu separei para falar para vocês é sobre
separação de profissional e pessoal, tá? A gente precisa separar o profissional do pessoal. Se você tem um banco, tem uma conta no banco, você tem que ter uma conta pessoal e você tem que ter uma conta profissional. Cartão de crédito tem que ter uma pessoal e uma profissional. Você não vai mais misturar as duas compras em um cartão só. Ah, Carol, mas eu não quero ter dois cartões, eu vou me desequilibrar, eu vou pagar duas anuidades. Não, hoje a gente tem vários bancos, tem bancos digitais também, que não tem anuidade, sabe? Então não tem desculpa. A gente tem que separar até mesmo para a gente ver quanto que eu estou gastando na minha vida profissional, né? E o quanto eu estou gastando na minha vida pessoal. Porque se a gente mistura, daí vem a fatura do cartão de crédito, R$ 1.500, tu nem sabe o que é o quê. Tá? Precisou comprar um produto, bota o cartão CNPJ. E tudo aquilo que dá muito mais trabalho, a gente tende a não fazer. Então, por exemplo, se você tem tudo num cartão de crédito só, o que vai acontecer? Você vai ter que ter o trabalho de ficar separando. E você tende a não fazer e você tende a juntar tudo. Se você já tem as duas contas separadas, o único trabalho que você tem é de entrar em uma ou na outra para saber o teu saldo e tudo mais. Mas já tá tudo ali. Você sabe que aquilo que foi gasto ali foi gasto para o salão, para o seu trabalho, para a sua profissão. E aquilo que foi gasto cá é da tua vida pessoal, né? Então fica mais fácil de visualizar, né? Isso aí. O MEI também, que é muito importante a gente ter o MEI, porque é um direito nosso. Se acontecer alguma coisa com a gente, ou engravidar, por exemplo, a gente tem todos aqueles benefícios, então a gente tem que ter, pagar certinho, mensalmente, o valorzinho lá, e ter o CNPJ no banco, né? Ter a conta no banco. Porque, gente, isso é. Vai que um dia, vamos supor, a fulana, eu, Carol, quero comprar um carro e tenho que financiar. Vai estar lá o meu histórico no meu banco, no meu CNPJ. Eu vou ter como comprovar a minha renda, né? Hoje é muito difícil tu comprovar, tu quer fazer um investimento e tu comprovar a renda. Então, tu tendo tudo isso organizado, separadinho, é mais fácil. Tá? A gente tem que sempre pensar no amanhã, no crescer. Então, e o MEI, ele não exige muita coisa. Para a gente ter um MEI, é fácil, dá para fazer até sozinha, né? Tem o site, né? E para quem quer ajuda de repente de um contador e tudo, você não precisa ter um contador depois para fazer tudo para você durante o mês, porque ele é muito fácil. Então, se você tem dúvida, você pode buscar uma primeira orientação para saber tudo como é que funciona, mas é uma coisa que você consegue ser independente e consegue ir ao longo dos meses manejando sozinha. Sendo que quando você tem uma empresa maior, você é obrigada a pagar um contador para cuidar das coisas, porque realmente acaba saindo um pouco do controle, né? E o MEI, ele é mais simples pra gente, né? Isso aí. É outra dica também que eu dou. Dica não, na verdade, vocês têm que fazer isto, tá? É tirar um salário, tirar uma comissão. Tá? Eu sempre equilibro assim, ó, me perguntam, Carol, mas quanto tirar de comissão? Existe muita coisa por trás para saber quanto que tu vai tirar de comissão, mas lembrando que você é um profissional, você tem a empresa e você é um profissional, são duas coisas diferentes. A empresa e o profissional. O profissional, ele precisa do salário dele e a empresa precisa de um salário também para sobreviver. Né? Então, 50%, 60%, eu tiro 60%, mas dentro do valor que eu cobro hoje, dentro da minha classificação, eu tiro 60%. Então, separa um salário para ti. Eu separei aqui uma planilha, não tenho como mostrar para vocês, mas vocês podem pegar papel e caneta e de repente a gente pode até depois fazer um exemplo, mas como é que eu utilizo esse salário? Eu tenho o meu livro caixa, normal, tá? Que eu coloco lá. A Mari veio fazer unha comigo, custou R$60 a minha unha. Desses R$60 eu vou tirar 60% que é do meu salário. E os outros 40% eu vou dividir para a minha empresa. Que aí depois eu falo num outro pilar também mais aprofundado, dizendo como eu vou separar esses 40%. Mas pelo menos os meus 60% eu já vou tirar. Todo final do mês eu vou fazer um balanço de tudo que eu atendi e já vou tirar os meus 60%, que vai ser o meu salário. Eu faço mais ou menos de uma forma um pouquinho diferente, mas a mesma coisa. Porque
como às vezes a gente está acostumada a receber por semana ou por quinzena, às vezes se você for deixar acumular tudo isso para tirar num ponto do mês, ali no final do mês, no começo do mês, às vezes você pode ir se apertando durante o mês. Então, no meu caso, eu faço um fechamento do meu caixa toda semana, aonde eu vejo exatamente, eu tenho uma planilha também, aonde eu coloco lá. Até num caderno, eu faço primeiro no caderno, porque eu não sei porque escrevendo para mim parece que é mais fácil de calcular, e depois eu só coloco no computador só o resultado, assim, tipo, vou colocando ali. Então, eu coloco lá a data, o valor que entrou, tipo, o valor que eu cobrei, e daí do lado o valor que entrou, porque o valor que a gente cobra nem sempre é o valor que entra, né? Porque se a gente usar a máquina do cartão, eles cobram uma taxa. No meu caso, eu trabalho com PagSeguro, então eles cobram uma taxa no débito e uma taxa no crédito. Então, para cada entrada, eu entro lá no aplicativo do PagSeguro e eu vejo naquela data o valor que eu passei lá, R$70, quanto que foi me cobrado de taxa, então eu coloco o valor que eu cobrei e o valor que entrou. Depois eu coloco o valor das taxas, porque, gente, quando eu fiz isso, eu descobri que eu estava pagando mais de R$600 de taxa de cartão de débito e crédito. Então, era uma coisa que antes de eu fazer, eu não tinha essa percepção desse gasto. Isso é no mês, R$600 faz muita diferença. Foi aonde eu depois pude buscar outros tipos de cartão, de máquinas, de aplicativos, de coisa que pudesse ter menos taxa. E daí, desse valor real que entrou, eu também tiro essa porcentagem, né? No meu caso, eu fiz as contas e percebi que era bom para mim 60% e 40% para o valor da empresa, porque realmente, dentro da minha realidade, era o que era mais compatível, né? Então, cada uma, como a Carol falou, tem a sua própria realidade e vai ter que ver aonde que você consegue começar tirando uma porcentagem para a empresa e aonde que a gente consegue depois ir aumentando ou mudando essa porcentagem com o tempo, conforme a gente se organiza, né? Eu faço toda semana eu faço caixa e a gente combinou lá no espaço que cada 15 dias a gente faz o nosso pagamento de salário. Eu acho mais prático também receber, não esperar um mês e receber menos dias, né? Eu acho um pouco mais fácil. Mas eu vou falar depois um outro esquema de planilha que eu trabalho também. Legal, vamos aprender coisas novas. Depois, um segundo pilar que é muito importante para a gente cuidar é ter um controle financeiro. O que é o controle financeiro? Entradas e saídas. O que entra no meu espaço e o que sai no meu espaço. A gente tem que ter muito claro isso. Se você não sabe lidar com planilha no Excel, por exemplo, ou não tem um sistema, você pode fazer isso num caderno. Pega um caderno e bota lá, mês de maio, e faz todos esses procedimentos que a gente vai falar para vocês, mês de junho, todos os procedimentos, e assim vai indo, vai grampeando e deixando ali, tá? Então, eu sou que nem tu, Maria, eu prefiro escrever. Mas eu tenho me apaixonado também pelo Excel. Comecei a aprender a lidar e eu comecei a lidar. Que é uma ferramenta maravilhosa, mas quando a gente pega ele, dá até um medinho, né? De tipo, meu Deus, como é que eu mexo nisso aqui? Mas depois que a gente vai pegando jeito, ele é ótimo. Nessas entradas e saídas, a gente tem que classificar dois tipos de contas. As contas fixas e as contas variáveis. As contas fixas, a gente tem que colocar tudo. Tem gente que me pergunta assim, mas conta fixa, o que é conta fixa? É tudo que tu vai ter para pagar no mês. Aluguel, água, luz, telefone. Se você, por acaso, tem Spotify no seu salão, também é uma conta fixa. Tá? Se por acaso você dá o seu cafezinho para sua cliente, também é uma conta fixa. Por mais que são coisas que nem outra coisa, me enrolei um pouco assim. Outra coisa que também é fixa, conta que também é fixa, é o material. Tu não compra material todo mês? Por mais que ele seja um valor variável, um valor que ele mude, ele é fixo. A luz, por exemplo, ela também muda, mas ela é fixa. Né? Um mês dá 100, outro mês dá 150, esse mês eu gastei de material 200, no outro mês eu gastei 80, mas é um valor fixo que tu vai ter que estar sempre preparada para gastar uma média por mês, tá? O que tu vai colocar de conta variável?
E esse mês eu tive que afiar 10 alicates. Gastei R$ 100. Tu não vai afiar alicate praticamente todos os meses. Então, é uma conta variável. Eu precisei comprar um utensílio diferente. Eu precisei comprar um armário para cozinha e eu vou pagar em 5 vezes de R$ 100. Tudo isso é uma conta variável, tá? Tu vai colocar lá a data, o tipo de conta e o tipo de valor. E aí depois tu vai somar as duas. Eu tive R$ 500 de conta fixa, R$ 1.000 de contas fixas esse mês e R$ 500 de conta variável. Então tu sabe que tu teve uma despesa de R$ 2.000 nesse mês no salão, tá? Então, gente, depois que vocês começam a colocar números e ver números, tudo se torna diferente. É muito, muito, muito importante a gente fazer isso, tá? Então, esse segundo pilar sobre controle financeiro, tu também faz isso, Mari, né? Faço. Eu faço. É engraçado que na época eu tive já salão com pessoas trabalhando junto comigo também e tudo. Fiquei 7 anos lá nesse lugar, trabalhando assim. Quando eu engravidei, eu resolvi vender. Mas sabe que lá eu fazia tudo tão certinho, eu tinha tudo anotadinho, tudo bem certinho. Depois que eu comecei a trabalhar em casa, que eu tive a minha filha, eu comecei a voltar aos poucos, eu não tinha pessoas que trabalhavam comigo, eu deixei de ser organizada. E assim, era tão mais fácil me organizar daí era só eu. E eu acho que eu fui deixando justamente porque eu sou sozinha, lá eu me sentia empresa. E eu sozinha, talvez eu não me sentisse empresa. E eu fui deixando isso de lado, que foi onde eu me enrolei. E daí, depois que eu tive essa percepção de, opa, eu já fiz uma coisa que lá atrás deu certo, pelo menos eu sabia exatamente quanto que eu gastava, exatamente quanto que aonde que eu podia segurar mais, aonde que eu estava gastando demais, ou aonde que eu podia achar lugares para economizar, como foi esse negócio da taxa da máquina, por exemplo, coisas assim. Aí eu voltei para essa organização e foi onde eu comecei a guardar dinheiro de novo, onde eu ter a rédea das minhas próprias contas, né? Consegui controlar melhor. Faz toda a diferença ter essa percepção. Outra coisa muito importante, além da gente saber quanto que a gente tem que ter bem claro quanto que mais ou menos a gente vai ter de despesa no nosso espaço por mês, para a gente poder também saber o quanto a gente vai ter que trabalhar para pagar essas despesas, né? Outra coisa muito, muito, muito importante que eu vejo muita gente fazendo errado é a precificação. Eu vi uma frase do Renan Kaminski, que é o seguinte: o preço errado é o atestado de falência do seu negócio, tá? Eu vejo muitas meninas com medo, eu tenho medo porque meus clientes não pagam, eu vou cobrar R$ 15 de unha normal. Ou eu vou fazer um pacote, se ela fizer 2 unhas por mês, eu vou cobrar R$ 10. Ou eu vou fazer uma promoção esse mês por R$ 8. Gente, você só consegue fazer uma promoção se você sabe o seu custo. Porque para a gente precificar algo, a gente precisa saber o nosso custo, tá? Então, mas Carol, como é que eu vou saber qual que é o meu custo? É como a Mari comentou antes, não é da noite pro dia, tá? A dica que eu dou assim, vai ser um trajeto longo, a gente vai primeiro ter que descobrir o teu custo para depois precificar. O que eu fiz para descobrir o meu custo, tá? Tem coisas que a gente consegue mensurar o valor. Agora tem coisas que a gente não consegue, que a gente precisa fazer uma média. Para mim foi um pouquinho difícil, porque como eu estava com 3 meninas trabalhando para mim. Então eu tinha que comprar o meu produto dobrado, né? E eu tinha que mais ou menos fazer uma média de quantas nós 3 atendíamos para tentar chegar a um valor final. Hoje eu tô com mais uma menina, então é um pouquinho mais fácil já a diminuição, já diminuiu um pouquinho a compra dos produtos, né? Eu já consigo comprar também, já achei lugares onde eu compro mais barato, eu consigo fazer isso melhor. Por exemplo, eu fiz uma planilha, no qual essa planilha eu fiz lá, custo do serviço de manicure tradicional. Custo do serviço de pedicure. Eu coloquei todos os serviços. Coloquem todos os serviços que vocês fazem. Mão, pé, esmaltação em gel, alongamento, tá? Aí, vamos começar pelo manicure tradicional. Você vai colocar lá, produtos. O que você gasta para fazer uma mão? Eu gasto algodão, acetona, creme, lixa,
luvas descartáveis, coloca tudo que você utiliza. Do lado, coloca quantidade. E do outro lado, coloca valor. Por exemplo, luva é o mais fácil de eu saber quanto que uma luva me custa por cliente. Eu comprei uma caixinha que custa R$ 30 e vem 100 unidades. Então, eu vou dividir os R$ 30 por 100 unidades, que dá 30 centavos cada luva. Como eu uso duas, vão me dar 60 centavos, né? Então, esse é fácil. Eu já sei que eu vou gastar 60 centavos de luva por atendimento. Mas como é que eu vou saber algodão e acetona? Ou esmalte? O algodão, acetona e outras coisas, enfim, que eu não consigo dar esse valor, eu coloco lá. Data da compra, eu coloco uma etiqueta, data da compra. E aí, quando termina essa acetona, eu tento fazer uma média de quantos atendimentos que eu fiz. Para conseguir, se eu fiz 30, 80 atendimentos, eu divido com o valor que eu comprei a acetona. Então, demorei um pouquinho, foi um processo demorado, mas a gente não consegue chegar num valor totalmente exato com algumas coisas, mas a gente precisa de um custo. Eu preciso saber o custo do meu trabalho. Então, depois que eu descobri, uma dica que eu dou também para esmalte, gente, vocês vão se assustar com esmalte normal. É o maior custo, para mim, é o maior custo que eu tenho na minha manicure simples, por exemplo, tá? Eu peguei um esmalte novo, uma cor nova, que eu sabia que ia sair logo, ou então tu pega um branquinho que sai, e aí eu coloquei também a data, o valor, e eu fiz tracinhos. Cada cliente que eu usava, eu fazia um tracinho. Ah, isso é ótimo. Então, eu conseguia fazer, eu pintei 6 clientes com um esmalte. Quanto que tá um esmalte em média hoje? R$ 7. Né? Foi o meu maior custo, foi o esmalte tradicional. É um pouquinho mais de R$ 1 por cliente, então. Exatamente. E aí, eu cheguei num valor X para aquele serviço. Dentro daquele serviço, vamos supor que tenha custado R$ 5, o meu custo com produtos é R$ 5, tá? Desses 5, eu tenho que entender que eu tenho que botar um valor em cima para tirar de salário e um valor em cima para o salão. Então, é a partir dali que eu vou começar a descobrir o quanto eu vou precificar o meu serviço, tá? A gente precisa, é muito importante a gente saber o custo para precificar. É porque eu estou começando, eu vou cobrar 10. Já começa desde cedo. O maior erro é a pessoa querer botar um preço e ver quanto que vai sobrar no final. E daí, esse que sobrar, ela quer ter um dinheiro e ela ainda tem que pagar, né, o salão, enfim, ter esse custo. Tipo, ela faz o caminho inverso, que na realidade você precisa saber quanto que você tem de custo para saber quanto que você precisa ganhar para você poder saber quanto que tem que ser o seu lucro em cada serviço. Para daí ter uma meta, eu vou fazer tantas manicures por mês, tantos alongamentos por mês, e assim eu vou conseguir fechar esse valor que eu preciso ganhar por mês. E as pessoas geralmente fazem, só começam a trabalhar e a botar preço nas coisas sem parar para pensar no custo. E aí é que dá o problema, né? Começa a virar uma bola de neve. A gente trabalha o dia inteiro, chega no final do dia, abre o caixa, pega o dinheirinho do caixa, bota na bolsa e vai embora. Não, a partir de agora vocês vão começar a dar nomes aos dinheiros, tá? A gente vai ter o dinheiro da despesa, a gente vai ter o dinheiro do salário, a gente vai ter o dinheiro dos materiais e o dinheiro dos lucros, tá? Pega um envelopinho e coloca todos esses nomes: salário, despesa, lucro e materiais, tá? Todos os dias, se você não... Eu, por exemplo, eu não consigo fechar o caixa todos os dias. Então, pelo menos eu pego no domingo ou um dia da semana, fecho o meu caixa e aí, quinzenalmente, que é o nosso salário, eu faço o fechamento, o balanço geral. O fechamento geral. O que eu faço? Acho que ficou legal essa parte da precificação, né, Mari? Sim. Depois o pessoal pode botar algumas perguntas também ali. Então, antes da gente especificar, a gente precisa saber o custo. E agora, falando de um outro pilar importante, que é a questão de dar nomes aos dinheiros, o livro caixa, que é bem importante.
Eu sempre fiz livro caixa de comandas, né? De comandas, quando a cliente chegava, eu colocava. Hoje eu faço um pouquinho diferente. Eu faço 2 tipos de comandas. Eu faço o normal, para a gente atender no dia a dia, como nós somos em 2, então eu faço a minha comandinha lá com a data, o nome da cliente, o que ela fez, qual é o valor, e de que forma de pagamento. Se ela pagou no dinheiro, se ela não pagou no cartão, enfim. Esse é o meu básico. Aí toda semana eu vou lá, junto todas as comandas básicas, e aí eu pego essas informações e coloco nas minhas planilhas mais elaboradas. Que lá eu vou colocar as mesmas informações, as datas que a cliente veio, que clientes que vieram, os serviços que ela fez, o valor que ela fez e a forma de pagamento. Isso é igual a outra comanda, né? Só que eu vou acrescentar algumas coisas. Depois da forma de pagamento, eu coloco taxas. Aí a gente vai fazer que nem a Mari disse, que a gente vai descobrir todas as taxas que a gente paga por mês. Uhum. Em relação às taxas, o que eu trabalho lá no salão, tá? O profissional paga a sua taxa, não a empresa, tá? Porque é um serviço. Eu poderia muito bem dizer para minha cliente que eu não aceito cartão e ela pagar no dinheiro. Mas como eu disponho disso para ela, então eu pago taxa. Eu pago a minha taxa e a minha colega paga a taxa dela, que o correto ainda era ela ter o seu próprio cartão de crédito. Uhum. Só que na teoria é uma coisa, na prática a gente vê que é outra, né? Seria muito mais difícil ela passar no cartão dela, depois ter que descontar, dar a minha parte. Sim. Então a gente acabou optando por passar em uma máquina. A gente tenta sempre achar uma máquina com uma taxa um pouquinho mais barata para não dar essa confusão. Às vezes a cliente vai lá, faz manutenção e pé, e aí tem que ficar passando em duas máquinas diferentes, né? Então a gente Sim. optou por esse jeito. Chega no final da quinzena, eu somo tudo que deu de taxa e desconto do meu salário e o que ela atendeu o desconto do salário dela também. Uhum. Então, para quem trabalha com mais colegas, enfim, essa é uma dica. Então, depois das taxas, eu coloco a minha comissão do lado. Depois da minha comissão, eu coloco a comissão do salão. 60% para mim, 40% do salão. Sobre esse valor do salão, do lado do valor, eu gosto de colocar entre uma do ladinho da outra para mim conseguir ver melhor, visualizar melhor. Depois que eu coloco a comissão do salão, eu vou colocar o custo do produto que eu tive com aquele serviço, tá? E aí depois eu vou diminuir a comissão do salão com o custo e o que sobrar vai ser para o salão limpo. Não sei se deu para entender. Sim, é uma fileira com o que entrou, com as taxas, uma para a tua porcentagem que você vai separar né, para você, e na porcentagem do salão você já tira os custos. Então você Isso, eu tira tiro. uma parte para os custos e outra parte você consegue visualizar bem o que foi que realmente sobrou. Porque às vezes a gente separa só os 40%, sem descontar essa parte do custo, e acha que todo esse 40% é lucro, e não é. É lucro, exatamente. Uhum. A gente vai ter que tirar o custo do produto que a gente teve. Aí o que sobrou limpo, vamos supor que o que sobrou limpo para o salão foi 3 mil, tá? Vamos supor. Aí eu dei um exemplo antes ali que eu tive 2 mil de despesa, correto? Então vamos supor que 3 mil menos 2 mil sobra limpo para o salão 1.000. Uhum. É esse que é o meu lucro, tá? Só que, quando sobra assim, um valor um pouco mais alto, o que eu, Carol, costumo fazer? Eu tiro um percentual. Eu fiz até. Eu acho que eu fiz isso há uns meses atrás. Sobrou em janeiro. Sobrou um pouquinho mais. E eu estava apertada financeiramente. Então, eu tirei um pouquinho desse valor e deixei no caixa 2 do salão. O que é esse caixa 2? É o dinheirinho que você vai deixar ali guardado para investimentos, que você vai deixar guardado para futuros cursos que você queira fazer, tá? Para Ai, quebrou um cano, eu preciso trocar um cano. Eu vou tirar dali. Eu não vou tirar nem do meu salário e nem de despesa do salão. Eu vou tirar do meu caixa 2. Tá? Então, é por isso que é importante a gente ter esse caixa 2 que pode ficar guardado na nossa conta, CNPJ, poupança, ou que a gente pode deixar guardado também num cantinho, num envelope do nosso salão. Mas é bem importante a gente ter esse caixa 2. Uhum. Aí, como eu estava apertada, eu deixei uns 40% do valor que tinha sobrado para o caixa 2 e eu me dei uma bonificação.
Mas eu só me dei uma bonificação porque sobrou um bom valor. Só. Né? Mas se não, é regadinho, eu deixo aquele valor. Aquele valor não existe mais para mim. Tanto que se eu não tivesse aquele valor, eu não teria sobrevivido pelos 2 meses que a gente passou agora. Então, por isso a importância É uma maneira, né? Porque é como se fosse uma reserva de emergência, né? A gente, às vezes, tende a olhar um dinheiro lá e falar, esse dinheiro tá sobrando e eu posso gastar. E, na realidade, esse dinheiro é o dinheiro que você tira para fazer os teus cursos. Então, pensa assim, que você tirou 60% para você, mas esse 60% você tem toda a sua vida pessoal que você tem que dar conta, que é a tua casa, o teu aluguel, a tua água e luz, a comida, né, roupa, transporte, tudo que você vai fazer por você. Então, dentro dali, a empresa não tem que pagar. E dentro do valor que fica para a empresa, temos as despesas fixas e variáveis, que foi o que ela disse, onde a gente tem que pagar. Fora isso, às vezes, aparentemente, sobra, às vezes, um dinheiro. Porque quando a gente começa a fazer isso, a gente também tem uma consciência melhor de, opa, eu não estou ganhando também, então hoje eu preciso guardar, segurar um pouquinho mais, eu não vou gastar tanto. Então, a gente consegue visualizar o dinheiro que tem. E assim, dessa forma, a gente consegue fazer mais cursos ou arrumar e, tipo, reformar, às vezes, o salão que tá precisando, você quer trocar ou fazer uma, né, uma prateleira diferente, uma coisa diferente, ou investir em alguma coisa que tá precisando, mas que a gente nunca sabe de onde tirar o dinheiro. Então, eu também reservo isso. Eu, por exemplo, uso hoje a conta do Nubank, que é um banco sim. né? Uso essa conta para reservar o dinheiro do salão, porque eu percebi que tem muita cliente que tem Nubank. E às vezes elas já fazem uma transferência automática. E para outras clientes mais de confiança, eu posso já na hora que ela está aqui gerar o boleto para elas e elas já pagam no aplicativo na hora, como se fosse um débito. Só que daí o que acontece? Não sai do valor da maquininha. Então, é uma forma dela depositar o dinheiro na minha conta direto da empresa, que eu já não tenho acesso, eu já não pego. E daí, no final da semana, sim, eu vejo lá nos meus cálculos quanto que era para vir para mim, e eu transfiro para minha conta, que no caso a minha pessoa usa no Itaú. Então, eu separei com 2 bancos diferentes, e lá dentro do Nubank a gente consegue ter aquele local onde é guardar dinheiro. E de lá eu também guardo um valor. O que dá, gente? Tem meses que vai dar mais, porque você trabalhou mais, porque você teve um lucro maior, ou porque você gastou menos e teve a oportunidade de guardar um pouco mais. E tem outros meses que às vezes dá para pagar as coisas na tampa, porque você já está reservando o valor certo para despesa fixa, e talvez não sobre tanto assim. Mas eu coloco ali naquela reservinha ali também, porque é onde hoje em dia eu posso talvez me dar um luxo de comprar um curso online à vista e conseguir pagar e não ficar com esse valor que talvez amanhã eu não sei se eu vou ter para pagar, coisas assim. Então, é importante porque é uma forma de visualizar. Quando a gente não visualiza, a gente vai mais no sentido de perder controle, porque daí você faz de conta, fecha os olhos e acha que na verdade não tem, né? E ter esse caixa 2, esse dinheiro guardado, nos possibilita também, como tu disse, ele em comprar, eu quero comprar um curso, eu tenho a possibilidade de comprar o curso à vista, né? Surgiu uma promoção da loja onde tem vários géis na promoção, só que só à vista. Então, nos possibilita de comprar esses géis que estão na promoção, baixando o nosso custo e aumentando o nosso lucro. Né? Às vezes a gente não precisa baixar, não precisa fazer promoção porque o meu custo estava barato, entende? Então a gente tem que ter um pouco de balança. Claro, falando em promoção, hoje a gente está vivendo um momento um pouquinho diferente, mas eu queria também dizer para os profissionais que estão nos assistindo que nem sempre promoção é a grande saída. Que às vezes a gente tem que se destacar de uma forma diferente. O que eu vou agregar para o meu cliente me escolher e não ir em outro lugar que está 50% mais barato, né? Então, comece a pensar assim, como é que está o teu atendimento hoje? O que tu está proporcionando de experiência para o teu cliente hoje? O que a gente está fazendo lá no salão de novo e as clientes estão amando? É uma massagem nas mãos. Né? A gente não tem um gasto excessivo, nada com isso. A gente consegue fazer dentro do nosso horário e a gente não baixou o nosso valor.
A gente está fazendo as massagens nas mãos, elas estão amando. Então, é agregar coisas diferentes. Nem sempre promoção é a melhor saída, tá? Parece que é uma pequena coisa, mas na realidade faz uma grande diferença, né? Parece bobo, uma massagem, mas na realidade pensa no momento que essa cliente está vivendo, que ela está estressada em casa e que, assim, às vezes poder sair e fazer a unha já é uma coisa maravilhosa e ganhar uma massagem ainda, por que ela vai em outro lugar, né? Então, exatamente. Não é, gente, não é, são coisas simples, mas que funcionam realmente. E funcionam porque, sem querer, eu esqueci de fazer uma massagem semana passada. E a cliente me cobrou. Reclamou. E ela disse, será que eu não vou... E ainda mais agora, passando o álcool 70 toda hora, eu tô usando um creminho diferente. E ela disse, nem que podia passar aquele creminho que passou semana passada. Daí eu, sim, aham. Então, a gente agrega valor no nosso serviço, né? Não preço, a gente agrega valor, experiência. O último pilar que eu queria falar para vocês de tudo isso, lembrando que tudo isso que a gente está falando aqui, vocês podem fazer isso na vida pessoal de vocês também, tá? Contas fixas, contas variáveis, o que sobra para lazer, o que tem que pagar de contas, vocês também podem fazer isso. Que é bem legal também, tá? A gente consegue se controlar melhor. É bem bom. E finalizando um pouquinho, assim, todos esses pilares, todos são importantes, né? Mas o último deles é o que a gente vem falando até agora, enxergar os números, tá? Então, todos os meses você vai fazer o fechamento mensal para ver quanto que entrou, tá? Quanto de despesa eu tive, quanto de salário saiu, qual que foi meu custo de contas, qual que foi meu custo de material. Todo mês você vai fazer isso, para que lá no final do ano você tenha todos esses números organizados de todos os meses e você consiga fazer um balanço geral, somando tudo isso. Quanto que eu produzi de venda esse ano? Quanto que eu tirei de salário esse ano? E aí tu vai somar tudo isso em todos os meses, né? Quanto que eu lucrei? Quanto que eu investi? Gente, é chocante. Aí tu começa a se perguntar, nossa, eu tirei tudo isso de salário e eu não fiz nada. Para onde que foi o dinheiro? O que que eu fiz com o dinheiro? Então, como a Martinha comentou antes, a gente não enxerga, a gente é melhor a gente não ver, a gente fingir que a gente não tá vendo. Mas quando a gente começa a ver, a nossa vida muda da água pro dia. E aí a gente vai parar de contar moedinha, a gente vai parar de se estressar, de chorar, de dizer que não consegue, ou dormir assim, pensando na conta que a gente tem que pagar que tá no vermelho. Então, comecem a fazer isso, comecem a se reorganizar. Hoje a gente viu o quanto isso é importante e que a gente não pode deixar de lado. Comecem a pensar como empresas. E a gente começa a perceber, quando a gente vê tudo isso no papel e tudo, que às vezes, como a Carol falou lá no começo, ela estava trabalhando um monte das 8 da manhã às 8 da noite, ou seja, atendendo muito mais cliente, não vendo a cor do dinheiro. E às vezes, quando a gente se organiza, a gente consegue ter o luxo de trabalhar menos para ganhar o mesmo valor, porque na realidade daí você colocou tudo no lugar e aquele valor você consegue visualizar, você consegue ter ele, você não está gastando onde não devia, você não está deixando o dinheiro ir embora. Como eu falei lá no caso das taxas da máquina, que eu não tive a percepção antes disso, de que eu estava pagando tanta taxa que de repente era melhor eu mudar de máquina ou outras estratégias para receber das clientes. Por exemplo, hoje, para a maioria das clientes, eu ofereço o PicPay, que elas pagam no cartão de crédito, para elas é bom, elas têm até cashback, né? Mas daí o PicPay não me cobra uma taxa para eu transferir o valor integral para minha conta. Então, assim, eu recebo o valor integral do crédito e antes eu pagava 6, 7 reais para cada transação no crédito. Isso, no final, faz muita diferença. Hoje em dia, então, que a gente está no caos e que as pessoas estão precisando usar mais o cartão de crédito para poder continuar com o que elas queriam continuar, às vezes não tem o dinheiro ali no momento para pagar, então vai usar o cartão, a gente não pode deixar de aceitar o crédito, mas a gente tem que criar novas estratégias para que aquilo não custe. Então, quando a gente começa a anotar tudo isso, visualizar, você tem a cabeça para criar novas estratégias. Agora, se você nem sabe o que está acontecendo, você está deixando o dinheiro embora pelo ralo ali. Às vezes nem é nada que você está gastando. Você pode falar, nossa, mas eu sou tão econômica, eu gasto pouco.
Mas na realidade nem é que a gente está gastando literalmente, sim, aquilo que a gente está comprando mal, né? Comprando demais, deixando, desperdiçando dentro do salão, usando de uma forma errada, sabe? São as pequenas coisas que juntas elas ficam uma coisa grande. Eu também tô. A gente tá cada vez mais virtual mesmo. Eu tô adorando usar o PicPay, eu tô usando também. E até nem foi uma coisa que eu ainda divulguei para as minhas clientes, mas eu vou começar a divulgar porque realmente tudo vai começar a se tornar mais virtual, né? E a gente tem que aproveitar aproveitar essas oportunidades, porque eu fiz o pagamento das minhas mentorias, tudo pelo PicPay. Eu ganhei R$ 20 ali, R$ 20 ali, depois fui pagar uma conta num boleto, eles já descontaram os R$ 20 que eu tinha. É muito legal, gente. A gente tem que começar a aprender a usar mais. Porque tá tão concorrido entre essas máquinas, mesmo, por exemplo, tem tantas instituições agora trabalhando com contas digitais e tudo, que eles estão oferecendo vantagens, cashback, que é quando uma parte do dinheiro volta para a cliente, ou quando você paga uma conta por esse aplicativo, uma parte do que você pagou volta para você, uma porcentagem ou às vezes um valor fixo em dinheiro, volta para tua conta. Não é um dinheiro que você consegue transferir para sua conta e usar, pegar, sacar e usar. Mas é um dinheiro que quando você vai pagar um boleto lá, às vezes você paga 100% do boleto só com cashback que você recebeu. Então, é uma forma de você economizar, porque você está... cada vez mais os aplicativos estão tentando buscar maneiras de nos segurar lá. E quando a gente já começa a ter a percepção do que a gente gasta e o que a gente precisa fazer, a gente começa a procurar essas novas oportunidades, né? De aplicativos melhores, de formas de gastar menos, sei lá, material, ou de economizar, talvez, na luz ou no aluguel, ou sei lá, coisas que dê para economizar, né? Não é sempre que a gente vai conseguir diminuir o valor do aluguel, mas talvez a gente consiga achar uma loja melhor para comprar o produto que a gente está acostumado a usar, por exemplo, né? Então, são coisas que a gente começa a perceber que fazem diferença, né? E não é só contar moedinha, né? É usar estratégias para você ter as coisas de uma forma inteligente mesmo, de uma forma que te volte, né? Que tenha um retorno. Agora tu tocou num ponto bem importante que também tem a ver um pouco com a precificação, que é o valor dos produtos que a gente paga. A gente também tem que ter isso bem claro e anotado. Pega ali o caderninho, coloca o produto, quanto que tu pagou e pesquisem, gente, pesquisem. Eu descobri ano passado que eu estava pagando R$ 105 numa acetona de 5 litros. Só que como eu não tinha essa pressão de pesquisar, de correr atrás, e a pessoa trazia para mim, era muito mais fácil, eu disse, não, eu vou tirar um tempinho e vou eu comprar, né? Vou eu pesquisar. Não pensem que é bobagem vocês pararem 20 minutos por dia para fazer planejamento. Eu pensava muito isso, que se eu parar, mas se eu parar para fazer planejamento e organizar minha vida, eu não vou estar ganhando dinheiro, porque eu poderia estar atendendo. Só que aí o dinheiro estava saindo e eu não estava enxergando. Então não é bobagem. E aí um dia eu disse, não, eu vou dar uma pesquisada geral, vou tirar o dia para pesquisar quanto que eu estou pagando. E aí eu descobri a fonte da acetona, da mesma acetona que eu estava comprando por 5 litros, por R$ 65. Meu Deus, que diferença! Então, cada vez que a gente vê isso, é um baque enorme. E eu fui mudando a minha vida e mudando meu pensamento. E hoje tá dando certo. E aquela coisa que hoje tem muita loja online e às vezes a gente se ilude. Porque, por exemplo, às vezes o preço do esmalte gel tá muito barato nessa loja online, mas daí eu tenho que pagar um frete. E às vezes eu tenho uma pessoa na minha cidade que também está vendendo, só que é um pouco mais caro, mas dependendo de quanto que você vai comprar, compensa porque o frete que você pagaria na outra loja às vezes era mais caro, ou às vezes você vai demorar para receber o produto. Então, assim, são cálculos que a gente tem que parar para fazer, para perceber quando que vale a pena pagar um frete, por exemplo, e comprar numa quantidade que vale a pena, ou quando vale a pena eu comprar num lugar mais próximo de mim, que de repente estava sim um pouco mais caro, mas daí eu não tenho esse frete. Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar, faz parte. Quando a gente vira empresária, às vezes a gente não está preparado para isso acontecer, né, Carol? Porque a gente gosta de fazer unha. E a gente começa a crescer fazendo unha. E de repente você começa a ter noção de que não é só isso a sua obrigação.
A sua obrigação é, sim, ser uma boa profissional das unhas, também ser uma boa profissional de biossegurança, entender a segurança dentro do que você está fazendo, ser uma boa administradora, onde você vai buscar as melhores taxas de cartão, a melhor conta para não pagar taxa de conta corrente, sabe? Você começa a perceber que você tem que ser boa em outras coisas que antes não fazia parte da realidade. Quando, por exemplo, você trabalha num salão e de repente tem um administrador que faz tudo isso pelo salão, mas quando você parte para sua vida sozinha e você de repente vai ter o salão e vai começar a administrar, você tem que mostrar que você tem outras habilidades, né? E na realidade a gente não está preparada para essa realidade, não entra pensando nisso, né? Só entra fazendo manicure, dando curso e tipo não é a realidade, né? Se a gente não parte. E não desistir também, porque fácil não é, tá? Fácil não é, mas ninguém vai fazer por nós. Então, não desiste. Se tá difícil hoje, dá uma respirada, faz amanhã. Tinha dias assim que eu me descabelava, eu dizia, meu Deus, isso aqui não é pra mim. Mas se eu consigo, por que você não consegue? Se a Mari faz, por que você não pode fazer? Entende? Então, Cada uma vai encontrar a sua maneira de se organizar. Porque, às vezes, o que eu falo, que eu faço, por exemplo, eu tirava um dia da semana para fechar o meu caixa, fazer os pagamentos, pagar todos os boletos, adiantar, né? Eu não pagava atrasado, eu já via tudo que ia vencer na próxima semana para pagar naquela semana. Então, me organizei de uma forma que eu conseguia fazer tudo isso, por exemplo, lá quando eu tinha o salão, no sábado depois do almoço, que eu fechava o salão no sábado 1 hora, aí eu almoçava, voltava lá, fechava o meu caixa, daí ia embora. Eu estava livre de tudo isso pela semana. Mas talvez essa realidade para mim não é a mesma para a Carol, por exemplo, e ela tem que organizar de outra forma. E para vocês também, às vezes não é. Às vezes é melhor tirar 20 minutos por dia e organizar tudo que fez no dia. Às vezes é melhor fazer mensalmente. Mensalmente, eu acho que para mim é a forma mais difícil. Porque daí eu já não lembro direito o que eu gastei, o que eu gastei, o que eu foi. acho que a gente perde o controle muito, fica muito longe, né? A gente acaba perdendo um pouco o controle. Exatamente. Mas assim, cada uma tem que se organizar à sua maneira, mas usando esses pilares que a Carol falou, porque então tá tudo ali. Se você conseguir escrever tudo isso no papel, olhar para ele, para um tempinho para pensar, tá, para mim vai ser melhor isso aqui eu ver assim, isso aqui eu ver assado, põe na ponta do lápis, quando a gente visualiza, as coisas começam a desembolar. Porque se você quer fazer tudo por conta aqui, ó, aí a gente embola tudo aqui. É muito difícil de ver. O meu marido falava muito isso. Carol, quanto tu ganhou esse mês? Carol, quanto tu tem de conta esse mês? Eu nunca sabia. Hoje ele pergunta, eu digo tanto. Adoro falar, porque agora eu sei. Gente, para vocês imaginarem, não é impossível. A gente, em pouco tempo, como a Carol falou ali, ela conseguiu se organizar e até fazer sobrar um pouquinho do dinheiro. Eu também, em pouco tempo que eu tive essa percepção e voltei para esse meu lado organizada com as coisas e preocupada com isso, consegui guardar também algum dinheiro, no sentido de que agora, quando aconteceu tudo isso que aconteceu, eu tinha um dinheiro guardado, que obviamente eu tinha um propósito, né? Eu tinha uma viagem que eu ia fazer esse ano, e assim, quando você tem um propósito, é mais fácil de você ser mais controlado, né? No meu caso, exatamente. Então, no meu caso, eu estava guardando dinheiro para uma viagem, mas podia ser no salão, por exemplo, para uma reforma, ou para você montar o seu próprio salão, ou simplesmente eu quero juntar, sei lá, 10 mil reais para ter de reserva. É um propósito, né? Você dizer um número X, ou você. E quando a gente tem isso, você começa a perceber que não é impossível, que de repente, meu Deus, eu tinha o dinheiro para essa viagem, que hoje meu caixa, né, minha reserva de emergência, ia ser usado para alguma coisa. E que, graças a Deus, é uma coisa que hoje está me segurando um pouco. Talvez eu não esteja tão desesperada no meio do que está acontecendo, porque aconteceu isso. Então, assim, okay, às vezes daqui para agora a pessoa não tem, mas daqui para frente ela pode começar a criar para, de repente, chegar lá no janeiro, que é menos movimentado, você ter essa reserva. Também, tamo junto, também tinha um propósito, vai dar uma esperadinha, mas vai dar tudo certo.
né? Assim, Botem uma meta, gente. Quando a gente coloca aquela meta, aquele propósito ali, e a gente visualiza sempre, é mais fácil de correr atrás da máquina. A gente tem um motivo para correr atrás da máquina, sabe? Senão a gente vai ficando também, a gente vai ficando meio aquela monotonia do dia, né? Trabalhando, 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 e quando a gente não tem algo ali que a gente almeja, deseja, a coisa não flui como a gente gostaria. Então, isso é muito importante também. sim. A gente vai comprando só aquelas blusinhas, comprando aqueles negocinho e gastando com uma, sei lá, um McDonald's ou uma coisa que não sei o quê, Uhum. o dinheiro vai indo embora e você não percebe. Quando você tem um propósito, não, daí você dá uma segurada e a coisa começa a andar. Então, isso é uma coisa legal. Acho que é isso, Carol. Temos mais coisas aí a acrescentar? Não, eu acho que é isso também. Eu passei aqui o que eu acho que mudou a minha vida, assim. Eu espero ter ajudado vocês também. Façam, porque a gente consegue ter uma visão diferente, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Então, eu espero ter, de coração, ter ajudado vocês um pouquinho aí, ter dado umas dicas bem importantes. Foi muito legal porque eu acho que ficou bem certinho ali num passo a passo do que a gente tem que olhar para começar, né, gente? A gente tem que começar por algum lugar. E às vezes, quando você não tá pensando nisso, sozinha é difícil. Então, aqui a Carol deu um passo a passo da onde que você tem que olhar e o que que você tem que fazer. Se você não anotou, volta o vídeo aqui, assiste de novo com o caderninho, com a caneta. Vai anotando passo a passo, tá? Porque o importante é começar. E à medida que o tempo vai passando, que as coisas vão acontecendo, dando continuidade, né? Tipo, sempre vou pensando naquilo, no porquê que você está fazendo aquilo, né? Mas o importante é começar. O que passou, por que a gente não fez, por que agora a gente tá assim ou não conseguiu, já foi. Não adianta ficar Já pensando. foi. O importante é acordar para isso, trazer para o consciente, né, ter a percepção e daqui para frente, então, fazer diferente. Se eu estava fazendo desse jeito e não deu certo, então vou fazer desse jeito, quem sabe traçar um novo caminho, né, Carol? É isso daí. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Mari. Obrigada, nossa, de coração. Achei que ficou muito legal. Acho que a galera aqui vai aproveitar bastante. Então, gente, muito obrigada. Obrigada, Carol. E eu vou pedir para quem chegou até aqui, no final a gente faz uma hashtag. Para quem chegou até aqui, escrever nos comentários para a gente saber quem assistiu até o final. Então, é verdade. uma hashtag assim, ó, descompliquei com a Carol. Coloca lá, ó, descompliquei minha vida. Beleza? Quem chegou até o final aqui do vídeo, bota lá embaixo nos comentários, descompliquei com a Carol. E assim a gente vai saber que vocês assistiram até o fim. Então tá. Show de bola, adorei a hashtag. Gente, olha, então sigam a gente no Insta. A Carol coloca muito, todo dia ela tá colocando alguma coisa legal que faz a gente refletir, ou alguma coisa de forma que ela faça que as pessoas façam perguntas e ela responde. Então sigam ela lá no Instagram. Eu também tô sempre colocando coisas lá também. Então tem muita gente que me segue aqui, mas não tá lá. Então vamos lá, gente, que lá tem conteúdos diferentes e diários, né? Diferente do YouTube. A gente não consegue colocar sempre porque dá muito trabalho gravar vídeo, editar e fazer tudo, né? E às vezes não dá tempo, mas o Instagram é um pouquinho mais fácil. A gente sempre tá fazendo stories e tudo, então acompanhem lá. Obrigada. Deem muito valor aos geradores de conteúdo, tá, gente? Porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. A gente tira um pouquinho cada dia, ou a gente tira um dia da semana para poder planejar tudo que a gente vai poder postar para que faça sentido para quem está lendo. Então é muito importante, tá, gente? Esse trabalho é um trabalho que a gente faz de coração mesmo para ajudar todo mundo. A Carol faz muito bem, tem muito conteúdo legal lá, então vale super a pena acompanhar. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Dê bastante like, compartilhem o conteúdo com alguém que vocês conhecem, que possa estar precisando também. Compartilhem lá esse vídeo, porque é importante, tá? Obrigada, Carol, e beijo. Obrigada. Até a próxima. Beijo, gente. Obrigada.